Oi, gente, eu estou aqui para falar com vocês e para vocês sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período de transição, ou seja, ele não é considerado um período literário. Ele foi a preparação, tá, do modernismo para o modernismo. Né? Nós vivemos aí todo um panorama histórico, né? Enquanto a Europa se preparava para a Primeira Guerra Mundial, no Brasil começava a viver a política do café com leite no Sudeste, em que os grandes proprietários de terra eles se alternavam no poder. Tá? A Amazônia vivia aquele esplendor da borracha e São Paulo começava com aquele surto de urbanização. Né? Então, todo esse movimento acontecendo no Brasil vem deixar mais forte, né, todos os contrastes da nossa realidade brasileira. Tá? Nesse período, a gente tem algumas características marcantes, que é a ruptura com o passado, ou seja, as palavras não poéticas, né? Porque os pré-modernistas, eles queriam afrontar, tá, aquela poesia parnasiana que ainda estava em vigor. Tá? Ele também denuncia a realidade brasileira, tá? Negando o Brasil literário herdado pelos romantistas, tá? Pelos parnasianos, né? Eles querem um Brasil, tá, oficial do Nordeste, dos caboclos do interior. Tá? Então eles começam a falar do regionalismo, vindo e uma parte, tirando a parte para falar com vocês, quando ele fala do regionalismo, né, autores como Euclides da Cunha, ele fala muito do norte e nordeste. O Monteiro Lobato, ele fala muito do Vale do Paraíba e do interior paulista. O Graça Aranha do Espírito Santo e o Lima Barreto do subúrbio carioca. Tá? Os tipos humanos marginalizados é uma outra característica do pré-modernismo. Né? Ele fala do sertanejo, ele fala do funcionário público, do caipira, dos mulatos, dos negros, tá? E finalizando as características, tem uma ligação, né, muito forte com fatos políticos, sociais, econômicos contemporâneos, ou seja, eles tentam diminuir a distância entre a realidade e a ficção. Então, essa descoberta desse Brasil é a principal herança que esses autores, né, pegam para iniciar a semana de 22, tá ok? Falando um pouquinho dos poetas, eu vou falar para vocês de Augusto dos Anjos na poesia e temos também o Raul de Leone, tá? Mas o Augusto dos Anjos, ele usa sonetos decassílabos, né? E um vocabulário médico e filosófico totalmente antipoético. Ele começa a falar na sua poesia de palavras como os escarros, vômitos, sabe? Ele choca muito na sua época. O Euclides da Cunha, ele era jornalista, então quando ele escreveu Os Sertões, a dica, gente, dá uma lidinha nesse livro que vocês vão amar. Ele divide em três partes: na terra, o homem e a luta. Né? A terra, ele descreve relevo, solo, clima, de uma perfeição assim, né? Sem até palavras. Depois ele fala do homem, né? Do nordestino, daquele povo sofredor, né? E no final ele narra dia a dia a luta que acontece em Canudos, tá? Os sertões, falando, né, da Guerra dos Canudos. O Monteiro Lobato, ele denuncia a realidade, né, pelo regionalismo. Nessa fase a gente não vê o Monteiro Lobato como o autor infantil, tá? Do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e sim como o Urupês, Cidades Mortas, ou seja, totalmente denunciando, né, tudo que
tudo naquela época, né, na crítica. Temos também o Lima Barreto, tá? O Lima Barreto, com sua linguagem despojada e coloquial, ele foi o escritor mais criticado da sua época, tá, gente? Ele denunciava, né, toda a realidade urbana, a periférica, né, raciais e sociais. Bom, é o que eu tenho para falar um pouquinho para vocês hoje do pré-modernismo, e se vocês gostaram, deixa um like, se inscreva no canal. Beijo, até a próxima!